O pecado original, segundo a tradição cristã, é o estado herdado por toda a humanidade como consequência da desobediência de Adão e Eva no Éden. A doutrina, embora com raízes bíblicas, foi profundamente sistematizada por grandes pensadores da Igreja. Entre os mais influentes, destaca-se Santo Agostinho, que desenvolveu uma visão intensa e marcante sobre o tema. Para Agostinho, o pecado original não é apenas um exemplo negativo ou uma metáfora, mas uma realidade espiritual concreta que afetou a natureza humana de maneira radical. Ele ensinava que todos nascem já manchados por esse pecado, herdando não apenas suas consequências, como a morte e o sofrimento, mas também a culpa moral. Essa culpa só pode ser lavada pela graça divina, recebida principalmente por meio do batismo. Agostinho via o pecado original como uma espécie de prisão espiritual que afasta o ser humano de Deus e o inclina inevitavelmente ao mal, tornando a salvação impossível sem a intervenção direta da graça de Cristo. Para Agostinho, essa inclinação ao pecado, a concupiscência, não é uma simples fraqueza, mas uma corrupção profunda da vontade humana. O ser humano, criado bom e livre, perdeu essa liberdade verdadeira ao desobedecer a Deus, tornando-se escravo de seus próprios desejos desordenados. Mesmo os recém-nascidos, na visão agostiniana, já carregam essa condição espiritual, sendo por isso necessitados de redenção. Daí sua firme defesa da prática do batismo infantil, como forma de libertar a alma da condenação eterna. Santo Agostinho também combateu com veemência a heresia pelagiana, que negava a transmissão do pecado original e exaltava a capacidade humana de fazer o bem sem a graça divina. Em resposta, ele argumentava que somente por meio da ação sobrenatural da graça é possível vencer a inclinação ao mal e voltar-se verdadeiramente para Deus. Sua teologia influenciou profundamente toda a doutrina ocidental sobre o pecado, a salvação e a necessidade da graça. Séculos depois, São Tomás de Aquino retomou o tema do pecado original, utilizando as categorias filosóficas de Aristóteles para dar-lhe uma explicação mais racional e sistemática. Diferentemente de Agostinho, Tomás enfatizou menos a culpa herdada e mais a perda da justiça original, o estado de harmonia interior e comunhão com Deus no qual Adão e Eva foram criados. Para Tomás, com o pecado original, o ser humano perdeu a ordem interior que existia entre razão, vontade e paixões. Essa desordem, embora não destrua totalmente a natureza humana, a enfraquece e a torna inclinada ao pecado. Tomás via o pecado original como um estado, e não um ato, ou seja, não é um pecado cometido individualmente, mas uma condição herdada que priva a alma da graça santificante. O batismo, nesse contexto, não apenas perdoa, mas restaura essa graça, permitindo ao ser humano cooperar com Deus no processo de santificação. Além disso, Tomás de Aquino ensina que o pecado original não destrói o livre-arbítrio, mas o enfraquece. A razão humana ainda pode discernir o bem, mas encontra dificuldade em escolhê-lo consistentemente sem o auxílio da graça. Ele também reforça que, mesmo batizados, os seres humanos continuam a sofrer os efeitos do pecado original, como a dor, a ignorância e a morte, pois esses são aspectos ligados à condição corporal, que só serão plenamente redimidos na ressurreição final. Assim, tanto Agostinho quanto Tomás concordam na necessidade absoluta da redenção em Cristo, mas apresentam nuances diferentes. Enquanto Agostinho enfatiza a culpa herdada e a dependência radical da graça, Tomás destaca a perda da justiça original e a possibilidade de cooperação humana com Deus. A doutrina do pecado original, segundo ambos, não visa condenar, mas revelar a profundidade da salvação trazida por Cristo.